Olá! Você já parou para pensar que educar e aprender envolvem as dimensões do ser humano? E se isso não acontecer, nós podemos contribuir para a alienação ou perdas de sentidos sociais e individuais. Por isso, achei pertinente trazer para o nosso diálogo os temas integradores, aqueles que estão preconizados na Base Nacional Comum Curricular e que foram ampliados em alguns currículos estaduais e municipais. A base preconiza que trabalhemos estes temas de forma transversal, ou seja, não há uma única disciplina, um único componente curricular ou campo de experiência para trabalhar tais temas. Todos os temas devem ser garantidos em todos os campos de experiências ou em todos os componentes curriculares. Mas nós, professores, precisamos trazer estes temas abordando também os conteúdos, as habilidades que a gente pretende desenvolver ou os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Nós precisamos trazer de uma forma contextualizada. Nós precisamos mostrar aos nossos estudantes por que tais temas são tão importantes para a sua vida, para o seu dia a dia, para a sua vida em sociedade. Então, nós podemos sim e devemos fazer esse planejamento de forma coletiva. Por quê? Porque quanto mais possibilidades a gente tem de trazer esses temas de formas variadas para os nossos estudantes, melhor. Então nós vamos fazer um exercício coletivo. Vamos trazer aqui o tema Educação para o Trânsito e depois um outro tema. Na educação para o trânsito, ao planejarmos, nós poderíamos pensar em trazer dentro da perspectiva das regras do trânsito, mas também poderíamos pensar em outras possibilidades. Vamos pensar junto comigo. A gente pode trabalhar a questão da empatia, do autocontrole, destes espaços de conflitos que acontecem, e sendo calçadas ou ruas. Nós podemos trabalhar também a questão da acessibilidade. Pensar ainda no autocontrole voltado para emocional. Quantos conflitos acontecem? E ainda pensar no autocuidado, nas prevenções de acidentes. Levando para o ensino fundamental, nos diferentes componentes, vamos trazer a matemática. O que a gente poderia trabalhar dentro da educação para o trânsito? Poderíamos trabalhar as estatísticas, as infrações, as multas. E dentro do componente curricular História, poderíamos trabalhar a evolução do automóvel ou dos meios de transportes. Poderíamos trabalhar também a questão de como era a nossa sociedade antes, o trânsito como era antes e como é o trânsito atualmente. Enfim, são diversas possibilidades que ao trabalharmos coletivamente, ela só vai ampliando. Então vamos fazer um pouquinho mais de exercício, pensem comigo. Agora, ética e cidadania. Quais possibilidades nós poderíamos trabalhar? Bem, nós poderíamos também pensar na questão da empatia, poderíamos colocar aqui a tolerância, ainda para as nossas crianças pequenas, o bullying, pensar a ética nesses espaços virtuais que nós estamos vivendo com tanta frequência agora, pensar a cidadania como sujeitos de direitos e deveres, pensar em o que os números representam dentro de uma sociedade. Por exemplo, o CPF, a carteira de identidade,
o título de eleitor, a carteirinha de estudante, a certidão de nascimento para as nossas crianças pequenas. Enfim, são diversas possibilidades que nós podemos trabalhar. E se a gente também pensar nos componentes curriculares, por exemplo, na matemática, que às vezes a gente sente uma certa dificuldade, nós poderíamos aqui pensar nos impostos, em cálculos que envolvem os impostos, mas principalmente trazer a reflexão para os nossos estudantes de que estes impostos, eles precisam ser revertidos para os serviços públicos, como por exemplo para a construção de escolas, de postos de saúde, de espaços de lazer. Então, eu acredito muito nessa socialização. Quanto mais a gente socializa os nossos conhecimentos, quanto mais a gente dialoga, mais possibilidades, mais ampliação a gente tem para trazer estes temas tão atuais e tão necessários para os nossos estudantes. Nós precisamos fazer com que os nossos estudantes não só reflitam sobre isso, mas que realmente assumam uma postura perante estes temas. Eu convido vocês então a refletirem sem pressa e a socializarem, principalmente de forma coletiva. Acionem o seu grupo de trabalho, acione os seus parceiros e comecem a pensar quais são as possibilidades para ser trabalhada em cada componente curricular e em todos os temas integradores. Afinal, nós vamos precisar trabalhar estes temas. Nós precisamos garantir que os documentos legais eles sejam colocados em práticas nas nossas salas de aula. Fica a dica, eu espero ter contribuído de uma certa forma e conto com vocês para continuarmos sempre os nossos diálogos.